então para a sétima e última parte de tecidos humanos. Então, a gente viu lá desde a primeira videoaula, né? A gente estudou primeiramente o tecido epitelial, depois a gente passou pelo tecido conjuntivo, que tem vários tipos, né? E agora, por fim, nós vamos estudar o tecido muscular. E o tecido nervoso? O tecido nervoso, como eu disse lá na primeira videoaula, a gente vai estudar juntamente com o sistema nervoso para essa aula não ficar muito extensa, tá? Então, vamos lá. O tecido muscular, como o próprio nome sugere, né? Ele vai ser o tecido que vai compor os músculos, ok? E os músculos compõem o sistema muscular. O que é o sistema muscular? É o conjunto de músculos do nosso corpo, ok? Se o tecido muscular forma um músculo e o tecido é formado de células, essa célula do músculo tem nome, né? E ela recebe um nome estranho, ela recebe um nome de fibra muscular. Então, fibra muscular é a célula do tecido muscular. Pode ser chamada em alguns livros de miócitos, ok? É a mesma coisa, fibra muscular e miócito. Essa fibra, né, essa célula, ela é diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver células meio cúbicas, né, meio circulares, e na verdade essa célula é extremamente alongada, meio cilíndrica, às vezes ela é afilada nas extremidades, né, dependendo do tipo ali do músculo que a gente vai ter. Então é uma célula diferente. Olha o desenho aqui, né? Os músculos, e aí se a gente fosse fazer um corte transversal no músculo, né, a gente vai ver então esse músculo sendo formado por vários canudinhos, e esses canudinhos são as próprias células, as fibras musculares, tá? Dentro do citoplasma aqui, né, o citoplasma, esse citoplasma dessa célula, de cada fibra, vai ser rico em dois tipos de proteínas, desculpa, de dois tipos de proteína, que é a quitina e miosina. A quitina e a miosina, elas são chamadas de miofilamentos, e elas vão ser responsáveis pela contração do músculo, que a gente vai ver nos próximos slides, tá? Quais são as funções, então, desses músculos, né? Muitas das funções do tecido muscular, elas estão aí juntas com as funções do sistema esquelético, dos ossos, né? Por quê? Porque o osso, juntamente com o músculo, eles auxiliam na sustentação do indivíduo, na locomoção, na movimentação. Vimos também que os músculos, eles geram calor, né? Então, fornecimento de calor, manutenção e forma do corpo e também auxilia na contração do tubo, né? Rubo não, do tubo digestório, esôfago, né? Estômago, intestino, além da contração do coração e dos vasos sanguíneos, como as artérias, né? Então, vejam a importância do tecido muscular. Esse tecido ele é dividido em três tipos, ok? Então, muito cuidado com isso. Então, eu tenho, na verdade, basicamente três tipos de músculo. O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo não estriado, que é o chamado de liso. O músculo estriado esquelético, que é esse primeiro aqui, ele é feito de célula muscular esquelética, fibra muscular esquelética. E aonde que eu vou ter esse tipo de músculo? Como eu já falei para vocês, nos músculos esqueléticos. O que são músculos esqueléticos? São os músculos que estão ligados com os ossos, que é o que vai nos dar a movimentação. Esse tipo de músculo faz uma contração voluntária. O que é voluntária? Conforme a nossa vontade. Então, contrai músculo? Ele contrai, ok? Muito bem. Além disso, essas fibras musculares do músculo esquelético, tá? Ela tem vários e vários núcleos, então ela é multinucleada. E ela tem várias estrias, que são essas partes transversais aqui, mais escuras. Essas estrias é a disposição da actina e da miosina, tá? Então, a actina e a miosina, elas estão dispostas dentro da célula de forma que elas ficam formando essas estrias, ok? Nós vamos já entender como é essa disposição daqui nos próximos slides.
Da mesma forma, o músculo do coração, que é o estriado cardíaco, também tem essas estrias, porque a actina e a miosina também estão dispostas na mesma forma que o esquelético. Então, o esquelético e o cardíaco, a actina e a miosina estão dispostas de forma a formar essas estrias, ok? A célula muscular cardíaca geralmente vai ter um ou 2 núcleos, então ela não é multinucleada, não vai ter 3, 4 núcleos, ok? Então, células com 1 ou 2 núcleos, então apresentam estrias transversais e essa musculatura cardíaca, ela é exclusiva do coração. A gente não encontra outra musculatura igual no corpo que não seja do coração. Esse tipo de músculo é chamado de miocárdio, né? Que é o músculo do coração. Lembrando que o coração tem contração involuntária, então esse tipo de músculo não depende da nossa vontade para contrair. E por fim, a musculatura lisa, que não tem estrias, né? Por quê? Porque a actina e a miosina, elas têm uma outra disposição, elas se organizam de uma outra forma, né? O tecido liso, não estriado, ele vai ser encontrado nos nossos órgãos internamente, no estômago, no intestino, no esôfago. E aí, então, nós vamos ter células com apenas um núcleo e somente, não é comente não, somente com estrias longitudinais, né? Não vai ter essas estrias transversais. Comparado com os outros tipos de músculo, né? A contração ela é mais lenta e ela é involuntária também. Você já viu seu estômago se contrair, né? Fazer uma contrai estômago, contrai intestino? Não. Essa musculatura é importantíssima para o movimento do alimento. Então, o alimento vem descendo, né, do esôfago para o estômago, para o intestino, por meio dessa contração muscular. Essa contração muscular a gente chama de movimentos peristálticos, ok? E a gente vai ver isso em sistema digestório. E também essa musculatura lisa está nas artérias, nos vasos sanguíneos. Também vamos ver isso lá em sistema cardiovascular. Resumindo aqui, presta atenção que essa tabelinha tem alguns erros. A musculatura lisa, a estriada, essa aqui é estriada é a esquelética, tá? E aqui a cardíaca é estriada cardíaca, que é do coração. Não tem acento. Estriada. Então, estrias transversais. As estrias transversais a gente só vai ver no esquelético e no cardíaco, né? Núcleo, a lisa geralmente só tem um, o esquelético muitos e a cardíaca um ou 2, ok? Contração, ela vai ser lenta só apenas na musculatura lisa e rápida nas demais. Agora aqui que tem um errinho, ok? A musculatura ela só é voluntária basicamente na estriada esquelética, tá? Na lisa e na cardíaca, ela é involuntária. Então, tem um in aqui toma cuidado, ok? E aqui é onde é encontrado, porque a gente já falou sobre isso. Muito bem. E agora chegou a vez da gente estudar como se dá a nossa contração. Todo esse movimento de quando a gente está escrevendo, de quando a gente está se movimentando, isso significa que os nossos músculos esqueléticos, estriados esqueléticos, estão se contraindo. E como que acontece essa contração? Ok? Então, é isso que nós vamos aprender agora. Vamos recordar? O músculo, ele é feito de células. Essas células são chamadas de fibras musculares. Dentro do citoplasma dessa célula, vão ser encontradas estruturas que são chamadas de miofibrilas, que são subcanudinhos. Imagina assim, que é um canudinho dentro do outro, que é dentro do outro e assim por diante, ok? Essas miofibrilas, elas são formadas de actina e miosina, que são as proteínas, e essas proteínas são chamadas de miofilamentos. Aonde que estão essas actinas e miosinas na miofibrila? Elas estão em pacotinhos. A união desses pacotinhos formam as miofibrilas. Esses pacotinhos são chamados de sarcômeros. Então, a união de sarcômeros formam as miofibrilas.
As miofibrilas estão no citoplasma da fibra muscular, que é a célula, ok? E do que é feito esse sarcômero? Esse sarcômero é feito de miosina e de actina. É esse sarcômero, que também é chamado de miômero, que é responsável pela contração. Então, imagina que todos os sarcômeros vão se contrair. Eles vão diminuir de tamanho. Quando eles se contraem, todas as miofibrilas se contraem, então a fibra se contrai e o músculo contrai e a gente sente a contração. Então, começa lá no sarcômero para a gente sentir e observar a contração. Vocês estão vendo esse nome aqui, retículo sarcoplasmático? O retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático da célula muscular, do músculo. Lembrando que a fibra é uma célula, né? Se é célula, tem organela. Uma dessas organelas é o retículo endoplasmático. Só que na fibra muscular, na célula do músculo, ele recebe esse nome diferente porque, além dele armazenar, ter as funções de uma organela do retículo endoplasmático normal, vai armazenar grande quantidade de cálcio, ok? Por que isso? Porque só vai haver contração muscular se tiver cálcio e energia. Energia é ATP. Vamos então entender como funciona a contração da musculatura esquelética. Presta muita atenção. Então, eu falei para vocês que quem contrai é o sarcômero. Ana, mas do que é feito o sarcômero? O sarcômero, ele é delimitado por duas linhas que eu estou colocando aqui na seta e eu vou pintar de azul. Essa linha que delimita o sarcômero é chamado de linha Z, ok? Linha Z, linha Z. Faltou um I aqui, linha Z. Essa linha Z, ela ancora, ela gruda a proteína actina, que eu vou fazer de verde, que é aqui, ó, que a gente chama de miofilamento curto, porque ela é mais fina. Então, ó, nós temos a actina aqui, ancorada, ligada na linha Z. E no meio do sarcômero, em vermelho, existe o filamento mais grosso, que é a miosina, né? Então, essa é a divisão do sarcômero, da unidade contrátil. Linha Z, actina e no meio, miosina. O sarcômero, ele é dividido em várias bandas, ok? Eu coloquei aqui algumas. A banda A são as bandas escuras, que corresponde à miosina. Aqui, ó. E a banda I, que é essa parte mais clara, em verdinho aqui, ok? Ana, a miosina fica solta, né, no sarcômero? Não, não fica solta. Existe uma linha aqui no meio, que é a linha M, que é onde a miosina fica parada. Esse é o músculo relaxado. Quando o músculo vai contrair, então a actina, que está nas laterais, ela desliza sobre a miosina que está no meio. A miosina ela não se mexe e então ocorre o encurtamento. Então, contraiu, relaxou, contraiu, relaxou, ok? Na verdade, a gente fala que a actina, a verdinha ali, ela desliza sobre a miosina. Mas o que acontece, na verdade, é que a miosina, ela se liga na actina e funciona como se fosse uma corda, como se ela fosse puxando a actina para dentro, para o centro do sarcômero, ok? Lembrando, pessoal, que a contração do músculo, ela só vai acontecer se tiver a presença de energia, ATP e cálcio. Bom, a gente chega no final, então, de tecidos humanos, né? Claro, gente, que tinha muito mais coisa para a gente falar, para a gente ver. É infinito, né? O estudo de tecidos humanos. Mas eu quis, nessas videoaulas, dar uma pincelada, né, nas principais características dos tecidos. Esse vídeo eu peguei no YouTube, ok? E, via de regra, dava certo eu inserir o vídeo no meio
da aula. Eu não consigo fazer isso. É a terceira vez que eu tô gravando essa aula porque dá pane. Já não aguento mais falar a mesma coisa. E aí, então, eu deixo aqui o site, ou quem quiser colocar lá no YouTube, ó, eu pus assim, contração, tecido muscular, animação. Assistam, porque é muito legal. Sabe o sarcômero, a contração do sarcômero, a miosina puxando a quitina, é muito legal essa animação. Eu acho que vai clarear bastante essa parte de tecido muscular. E aqui, então, tinha muitas questões também. Eu resolvi colocar apenas 3, lembrando que essas são questões genéricas que eu peguei de todos os tecidos humanos aqui, tá? Então, isso aqui são 3 discursivas. E aí, coloquei duas, eu acho que são de múltipla escolha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.